Bom dia, boa tarde. Depois da introdução do patriarca fica mais fácil, né? Ele é que é Abraão. Graças a Deus por esse privilégio de poder trazer a palavra do Senhor. É sempre um privilégio, uma responsabilidade trazer essa palavra à igreja do Senhor. Por diversos motivos, a palavra dele, a noiva dele, o servo dele, é tudo dele. Glória a ele nas alturas. Então, começando aqui, quero falar sobre a ansiedade. Alguns de vocês devem ter sentido a ansiedade e olham para mim e dizem assim: esse homem está ansioso. Ansiedade, que tipo de ansiedade? A ansiedade de uma experiência, de uma atividade que vai acontecer, algo que esperas que vai acontecer, algo importante. Por exemplo, um casamento. Como é que foi o teu casamento? Estavas muito ansioso? Aquela expectativa, olha, graças a Deus está ali ela, bonita, linda. Ansioso por um carro, adquirir um carro novo, uma casa nova, ansioso por algo importante que vai acontecer. Muitos de nós somos ansiosos, e eu particularmente sou daquelas pessoas que quando alguma coisa vai acontecer, eu fico sem dormir. Eu lembro uma dessas ocasiões em que eu, ainda criança, meu pai prometeu que nós iríamos viajar no dia seguinte. Eu não consegui dormir. Devia ter volta de 5, 6 anos de idade. Eu fiquei inquieto, ansioso para aquela viagem que nós iríamos fazer. Fiquei a noite toda tentando dormir, não conseguia, tão ansioso que eu estava. Mas no final da noite, de madrugada, fui vencido pelo sono. Adormeci. E quando acordei, para o meu espanto, o meu pai já tinha ido embora sem mim. Imagina uma criança de 6 anos, 5, fiquei desolado. Chorei amargamente. A minha mãe, naquela altura, disse: coitado desse miúdo, deixa lá ver se eu faço alguma coisa por ele. Levou-me até ao local onde nós espalhámos o autocarro, na Guiné-Bissau ainda. E aí, lá estava o meu pai. Nossa, fiquei bastante contente, satisfeito. E lá viajei com o meu pai. Então, esse é um aspecto da ansiedade. Nesse caso, no início, essa expectativa, essa alegria por algo que vai acontecer. Ficamos todos ansiosos e que algo importante vai acontecer, no meu caso, perdendo o sono. Mas a ansiedade, no outro lado, negativo. Como é esse caso? A ansiedade que acontece quando tu te encontras aflito, desesperado, preocupado por algo que não tens controle, que vai acontecer, e não sabes, aliás, não tens nem a certeza se vai acontecer ou não, mas ficas ansioso, naquela expectativa, naquela ansiedade, naquela aflição, naquela angústia, que chega ao desespero. Isso é uma ausência da fé e a confiança em Jesus Cristo, naquele Senhor que governa todas as coisas, todas as circunstâncias. Essa ansiedade é negativa. Por quê? Porque ela é a ausência de fé naquele que governa, que controla todas as coisas. Esse é um caso negativo. Mas não quero focar nisso. Quero focar no lado positivo da ansiedade. Essa expectativa, essa ansiedade, esse desejo para algo bom que vai acontecer. Esse era o caso no texto que nós vamos ler. Nesse texto em que o nosso Senhor estava quase a partir deste mundo para outro. Mas ele iria ter um momento especial com os seus discípulos. Aquelas pessoas que ele amou e, como João vai dizer, amou-os até ao fim. Jesus ia ter esses momentos finais com os discípulos. E ele estava com essa saudável expectativa da comunhão com os seus discípulos. E isso, ele estava com essa profunda ansiedade. Porque antes do seu sofrimento, apesar do sofrimento que viria, apesar do sofrimento que se aproximava, isso não incomodava o nosso Senhor. A sua maior alegria e prazer era estar em comunhão com aquelas pessoas que ele amou, aquelas pessoas que correspondiam ao seu amor, aquelas pessoas que ele amou de tal forma que eles eram contagiados por esse amor que abrange o céu e a terra, que chegou a dar a sua vida por aqueles que ele amou. Por isso, eu gostaria de nós focarmos no nosso texto aqui,
que vai do capítulo 22 de Lucas, versículo 7 a 18. Mas eu quero me restringir somente na nossa abertura, versículo 14 a 18, que diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Deus eterno, nós suplicamos a tua graça e misericórdia. O Senhor possa, ó Deus, conceder graça à tua palavra. O Senhor possa abençoar a tua palavra por meio da pregação. Que eu possa, na tua graça, ser fiel a ela, expô-la com total fidelidade, para a tua glória. Ela é tua, o servo é teu, a igreja é tua. Pai, a palavra é tua, tudo é teu. Glórias a ti, meu Deus. Amém. Pois bem, este texto foi escrito por Lucas, esse evangelho que leva o seu nome. Médico amado, esse que provavelmente conheceu a Cristo através do ministério de Paulo. Ele sempre que acompanhava Paulo nas suas viagens. E ele, diante disso, nessa sua conversão e também da conversão de Teófilo, a quem essa carta é destinada, ele escreve e procura ser bastante fiel aos eventos ocorridos da pessoa de Jesus. Ele procura ser bastante fiel a isso. Ele investiga, reúne informações, junta informações para ser o mais fiel possível ao passar a sua mensagem ao servo, a Teófilo. E ele faz isso muito bem. Reúne essas informações para poder ser o mais fiel possível. E esse texto é descrito num momento, esse texto que nós lemos, aliás, se encontra num contexto bastante importante, em que todos os líderes religiosos judeus estavam conspirando para pôr fim à vida de Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. Jesus era uma ameaça para eles. Jesus ameaçava a sua influência dele sobre o povo, porque ele dizia coisas como tais, que eu vou ler aqui, em Mateus capítulo 23, verso 34 a 33, que diz assim: pois bem, por isso eu vos envio profetas e sábios, escribas, alguns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre o povo, sobre esta geração. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa presente geração. Por quê? Porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Jesus encarnou, ele falou isso, todas essas coisas iriam agora ser julgadas sobre essa geração. Por quê? Porque tudo o que foi falado até ali, eles se recusaram a ouvir. Rejeitaram a palavra de Deus. E agora, sobre a presente geração, vai cair sobre todos eles, porque eles rejeitaram a maior revelação de todos. O próprio Jesus Cristo. O próprio Verbo que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. Como diz João, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Contudo, eles recusaram. Recusaram como quando Estevão foi morto. Embora o seu olho brilhava, a sua cara estava cheia de graça. Eles recusaram, eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos à verdade de Deus. Porque não quiseram Deus. Então, é sobre muitas dessas coisas que eles buscavam eliminar Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. Jesus era uma ameaça para esse povo. Jesus dizia essas coisas que os confrontava, pois eles
estavam cheios de imoralidade, cheios de corrupção. Jesus apontava o dedo a isso, expunha isso ao público. Porque eles eram fingidos servos de Deus, mas eram impostores da verdade. E diante disso, diante desse contexto, havia uma pessoa que andava com Jesus, que era Judas Iscariotes, mas tinha um projeto paralelo a Jesus. Ele estava ali, mas o projeto dele, a mente dele estava no outro lado. Ele não queria estar com Jesus de facto. Era o traidor Judas Iscariotes. Ele e os líderes do povo judeu foi uma junção perfeita para que o propósito de Deus se cumprisse. Por quê? Porque Judas era daquelas pessoas que mergulham na água e mergulhou na água da vida, que era Jesus, mas saiu seco. É daquelas pessoas que quando elas têm pão na boca, que Jesus quis ser o pão da vida que desceu do céu para quem dele se alimentasse, tivesse vida, mas contudo, eles saem de outra forma, morrendo de fome. Não querem, se recusam, são rebeldes à vontade e à palavra de Deus. Judas era dessas pessoas. Contudo, ele e os líderes religiosos judeus foi uma junção perfeita para quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus de que o seu filho fosse entregue à morte, desse a sua vida, desse o seu corpo, derramasse o seu sangue por aqueles que nele creem, por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. E é exatamente isso que acontece mais para frente. Nesse sentido, o meu foco aqui é apresentar a vocês o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus em 3 pontos. Primeiro ponto, e tendo noção do fundo de que Deus está a governar todo esse processo, o Pai está a governar todo esse momento, para que o seu filho fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Primeiro, o Cordeiro de Deus prefigurado na figura pascual, verso 7. Segundo, o Cordeiro de Deus prefigurado e a preparação pascual, versos 8 a 13. Terceiro, o Cordeiro de Deus, que é objeto pascual, verso 14 a 18. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Os judeus tinham 3 festas especiais. Páscoa, que era uma delas, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos. Dessas 3 festas, o mais importante e mais especial era a Páscoa, que pronuncia, que fala da libertação do povo judeu do Egito, onde estiveram escravos durante 430 anos. Durante esse tempo, o povo judeu, encontrando-se lá, eles sofreram todo aquele descaso no Egito. No entanto, diante das 10 pragas, eles foram libertos da escravidão do Egito. E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos, que é chamada Páscoa. Então, daí saiu o nome da Páscoa, que significa literalmente passagem. Ou seja, o sangue do cordeiro que seria morto, como nós vamos ver mais para frente, que esse cordeiro tinha que ser um cordeiro, cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, tinha de ser selecionado no 10º dia do mês Abide e morto no 14º dia. Durante esses 7 dias, eles só podiam comer pães sem fermento e ervas amargas, além do cordeiro. Era uma festa especial da Páscoa. Então isso pronunciaria o juízo de Deus que viria sobre a terra de Egito, para proporcionar a libertação do povo de Deus naquela terra. O que é Páscoa? Páscoa, como já disse, significa essa passagem em que o cordeiro seria morto, esse cordeiro de 1 ano, sem defeito, que tinha sido preparado, assado e comido às pressas. Eles tinham que comer isso às pressas, porque com as sandálias nos pés, o cajado nas mãos,
prontos para partir, porque a qualquer momento a ira de Deus viria sobre aquela nação, que proporcionaria a saída deles dali. Então, essa era a Páscoa. Qual era o propósito da Páscoa em si? A Páscoa não era um fim em si mesmo. Apontava para algo. Apontava para Cristo. Apontava para o Cordeiro que viria morrer no nosso lugar. Esse Cordeiro viria para morrer pelos pecadores, como tu, como eu. Então, os judeus teriam que olhar para isso e teriam que obedecer essas diretrizes de Deus para que os seus filhos pudessem ser poupados da morte que viria sobre os primogênitos no Egito. Eles tinham que obedecer inteiramente. Uma das coisas que eu quero ver aqui também, que nós podemos notar aqui, aliás, é que Deus era Senhor sobre essa nação. Aliás, Ele é Senhor sobre todas as nações. Não era somente Senhor sobre a nação do Egito, porque Ele impõe o seu juízo sobre aquela nação, mostrando que Ele é Senhor, governador de todas as nações da terra. Isso é importante para ti, para mim hoje, porque nesse momento da pandemia nós olhamos para tudo isso e dizemos, onde é que está Deus? As nações estão confusas, mas Ele está no trono, governando, reinando todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Isso nós vemos claramente, o senhorio dele sobre as nações. Sobre todo, não somente sobre a igreja. Porque muitas vezes nós pensamos, não, o Senhor está na igreja, governa a igreja. O Senhor, governa a minha casa. E não queremos que o governo governe a nossa casa. Queremos que Deus governe a nossa casa. Mas Ele não é somente governador desse lugar. Ele é governador de todo o espaço. Não há um centímetro sequer no universo, como diz Kuyper, que Jesus Cristo não possa declarar, é meu. Me pertence. Eu sou dono. Eu governo sobre tudo isso. É o Senhor Jesus Cristo. Os judeus, ao comemorarem essa festa, eles deviam ter noção de umas coisas. Que esse evento eles deviam entender que havia limitação nesses acontecimentos. Ele não os salvaria de facto, não os libertaria dos seus pecados, mas deveriam entender que ela apontava para algo maior e melhor que viria no futuro. Deviam confiar que, apesar da limitação daquilo que estava a acontecer, havia de facto no seu filho, no cordeiro que iria morrer, o verdadeiro cordeiro. Esse sim purifica do pecado, da consciência do pecado. Porque bodes e carneiros não purificam de facto nossos corações do pecado. Mas sim o Cordeiro de Deus. Ele purifica o pecado das nossas vidas, tanto da mente como da consciência. E não somente isso, mas nos leva para estarmos com Ele eternamente. Os judeus deviam olhar para a limitação de tudo aquilo que estava a acontecer e clamarem a Deus, e suplicarem a Deus, dizer, olha, isso aqui, o meu pecado continua aqui, eu continuo esse pecador. Contudo, eu devo confiar nele, naquele que deu as direções, naquele que orientou, naquele que deu as ordens. Devo confiar nele, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. E deviam crer no Cordeiro que desceria do céu. Eles deviam crer no Cordeiro que desceria do céu. Em segundo lugar, o Cordeiro de Deus e a preparação pascual. Verso 8 a 13. Jesus, pois, enviou Pedro e João, 22, Lucas 22, verso 8 a 13. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E perguntai ao dono da casa, onde está o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?
ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. O Senhor Jesus sabia que a sua hora estava em questão de segundos, a partir de ser preso, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso ele queria ter esses momentos com os seus discípulos. E ele manda Pedro e João para que preparassem a Páscoa. Mas a pergunta é, por que ele manda Pedro e João para que preparassem aquele momento? Por que ele não preparou isso? Ele queria que esses discípulos soubessem algumas coisas. Ele queria que esses discípulos fossem fortalecidos na sua fé, para que confiassem de facto de que aquilo que eles fizeram havia uma limitação naquilo. Mas aquilo que Jesus Cristo fez depois havia um propósito, havia objeto real do Cordeiro de Deus que proporcionaria a ressurreição, aliás, o perdão dos seus próprios pecados. Por isso, a ordem era que eles fossem e preparassem esse momento. Para muitos, esse momento, essa diretriz de Cristo, ele fala, olha, vão encontrar um homem com cântaro. O homem normalmente não andava com cântaro, eram mulheres que andavam com cântaro. Encontram um homem com cântaro, vão encontrar um homem na entrada da cidade, seguem ele até a casa onde ele entrar e dizem ao dono da casa, olha, onde é o lugar onde nós devemos preparar a Páscoa para o Senhor? Como assim? Eles tinham que confiar nisso. Era a palavra do Senhor. Eles tinham que confiar nisso. E eles vão para lá, mas por que razão Jesus Cristo manda esses discípulos para que preparassem a Páscoa? Havia vários motivos para isso. Como eu disse, para que fosse fortalecida a fé deles, para que eles pudessem realmente seguir a instrução e ver a limitação daquilo que eles fizeram. Mas eles vão e eles obedecem e preparam aquele momento. Eles tinham que confiar. E para Jesus Cristo esse momento era crucial, era importante, porque ele iria partir desse mundo para outro. Ele ia sofrer, ele ia ser preso e morrer em nosso lugar. Mas para alguns eles dizem, essa explicação de Cristo é meio... É uma artimanha de Cristo para que Judas não soubesse em que lugar seria preparada a Páscoa, para que desse modo ele não se fosse entregue e morto antes do tempo. Eu discordo dessa ideia. Por quê? Porque primeiramente ela não honra o nosso Senhor. Ele não honra o nosso Deus. No seu governo, no momento exato em que o seu cordeiro seria entregue para morrer em nosso lugar. Não honra o nosso Senhor. Em segundo lugar, isso também era e aliás quero ler para vocês uma passagem que vai mostrar exatamente porque que isso não era verdade. João capítulo 13, verso 27 a 30. Essa passagem nos mostra porque que isso não era verdade. Diz João, e após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu por que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas trazia a bolsa, pensavam alguns que lhe dissera, compra o que precisamos para a festa. Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo recebido um bocado, saiu logo e era noite. Ou seja, parece-me a mim que esses versículos, principalmente esse último, mais do que enigmas para impedir que Judas frustrasse o plano de Deus, são pavimentos seguros para a nossa fé. São pavimentos seguros para a nossa fé. Por quê? Porque Jesus Cristo efetuaria a nossa eterna salvação. Para mim, parece-me que o Senhor Jesus
determinou o tempo e a hora em que libertaria Judas para o seu processo autodestrutivo. Agora podes ir. Agora podes ir fazer aquilo que te pretendes fazer. Não vos parece? Parece-me que havia tempo, não havia artimanha de Jesus para que Judas não soubesse em que hora, em que momento, em que lugar ele prepararia essa refeição com os discípulos. Não. Parece que houve do Senhor Jesus o tempo em que ele libertaria Judas para ir se autodestruir. Vai, agora é tempo. Judas foi para isso. Foi para se entregar ao seu propósito autodestrutivo. O versículo 13, porém, diz assim: e chegaram e encontraram tudo como o Senhor dissera. Mas qual era o objetivo dessa preparação? Esses discípulos precisavam confiar nas palavras do seu mestre. E somente assim teriam provas verdadeiras para poderem realmente descansar em Cristo Jesus. Da veracidade de Cristo Jesus. Daqui a algumas horas, Jesus Cristo seria preso e morto. Então eles precisavam confiar naquilo que ele disse. Se eles não confiassem na palavra de Jesus, qual é a outra garantia que eles podiam ter? Se eles não confiassem na palavra daquele que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, se eles não confiassem na palavra daquele que governa o céu, aquele que colocou a terra no seu preciso lugar, a lua no seu preciso lugar, as galáxias é governada e sustentada pelo poder da sua palavra, que mais garantia podemos ter? Que mais sustento nós podemos ter nessa vida, se nós não confiarmos na palavra de Jesus? Interessante que, quando Pedro e os demais discípulos, Pedro faz uma afirmação interessante. Porque quando Jesus Cristo dá um discurso duro, umas pessoas revoltam-se contra ele, dizem: dura essa palavra, quem pode suportar? Jesus disse para os discípulos: vocês também querem ir embora? E Pedro faz uma declaração espetacular. Pedro diz assim: Senhor, para quem? Não diz para onde. Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ou seja, Pedro olhou para si mesmo, olhou para a sua limitação, olhou para a sua predição cósmica, olhou para a sua predição metafísica, a sua alienação cósmica e disse: para onde irei? Para onde mais irei? Eu tenho provado de ti, eu tenho visto de ti, eu tenho visto vida em ti. Para onde acharei descanso para a minha alma sedenta? Para onde, aonde, quem pode dar isso? Não há ninguém. Ninguém pode se colocar no lugar de Jesus para satisfazer a vida do ser humano. Ninguém pode se colocar no lugar de Jesus Cristo para saciar o sedento. Ninguém tem isso. Sou Ele. Ele é vida. Ele é vida e a vida é abundância. Pedro olhou para si, para as pessoas que estavam ao seu redor e disse: não, mesmo que me mandes embora, eu não vou, porque não tenho outro descanso em nenhum outro lugar, só tu tens palavras de vida eterna. Não há nada mais que me saciou como tu fizestes. Mas alguns podem dizer: eu preciso de evidências para confiar em Jesus. Eu preciso de provas. Aquilo que diz é muito bonito, mas eu preciso de provas. Não, não basta. Nunca bastará para quem não confia de facto na palavra de Deus. Nunca basta. Nada será suficiente. Nada poderá satisfazer a alma daquele que está neste mundo se ele não confia na palavra de Deus. As evidências não são suficientes. E eu pergunto: a maior evidência que a palavra de Deus? Ela já errou contigo? Já falhou contigo? Já te frustrou?
ela nunca falha. É vida e a vida para quem dela desfruta, para quem nela confia. Outros podem dizer: como posso saber como posso saber se de facto é assim mesmo, como a palavra de Deus diz? Digo que nunca, se não confiares em Deus. Digo nunca, se não avançares. Digo nunca, se não fores para frente. Digo nunca, se não pôres em prática. Digo nunca, jamais será suficiente se não confiares. As evidências jamais serão suficientes para quem busca evidências fora da palavra de Deus. Não vais encontrar nada que te satisfaça inteiramente. Nada satisfará. Pois bem, a única certeza que advém, que nós podemos ter, vem da palavra de Deus. Se ela diz, assim será, pois os discípulos puderam ver isso. O Senhor Jesus deu instruções e eles foram e encontraram tudo conforme ele havia dito. Tu só podes desfrutar das promessas de Deus quando você confia no que ela afirma. No entanto, se ainda não confias, se não queres confiar e te mantens rebelde na santa palavra de Deus, vais continuar a lamentar a sua ausência de evidências, quando na verdade estás cercado de evidências. Elas não serão suficientes para quem procura evidências fora da palavra de Deus. Vais continuar lamentando. Não tenho evidência, não tenho certeza, não tenho. Não. Nunca vai ser suficiente. Em último lugar, quero falar do Cordeiro de Deus, que é objeto pascual. Verso 14 a 18. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, disse Jesus, antes do meu sofrimento. Eu estava ansioso, com as emoções à flor da pele. A comunhão que ele ia ter com os discípulos era importante. Não era simplesmente comer a Páscoa, era comê-la com as pessoas que ele amou e que corresponderam a esse amor. As pessoas que responderam a esse amor. As pessoas que foram contagiadas por esse amor. As pessoas que se envolveram reciprocamente por esse amor. Ele tinha esse anseio de estar em comunhão com os discípulos. Como nós já falamos no início, ele os amou e amou-os até ao fim. Ele os amou e queria ter comunhão com os discípulos. Jesus Cristo estava ansioso, aquela ansiedade que nós falamos no início, aquela expectativa saudável, aquela expectativa de algo bom que vai acontecer. Jesus Cristo tinha esse desejo de estar em comunhão com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Pois as emoções dele estavam em causa nesse momento. Há poucos momentos em que nós vemos, aliás, muitos momentos que nós vemos Nosso Senhor emocionado. Emocionado por causa da incredulidade. Ele chora por causa da incredulidade de Jerusalém. Lamenta. Talvez está a lamentar por causa da tua incredulidade hoje. Porque recusas a crer nele. Porque recusas a ser contagiado por esse amor. Porque recusas a aceitar esse amor. Ele estava ali, emocionado, por estar em comunhão com as pessoas que ele mais amou. Instituir a ceia do Senhor. Mostrar-lhes a importância da sua igreja, da comunhão com o seu povo, de estar no meio da igreja, de estar na casa dele, de participar na igreja dele, de estar em comunhão, porque aqui Deus derrama vida e vida em abundância para o seu povo. Era importante esse momento. E ele vai dizer muitas coisas. Se você ler capítulo 13
de João, a capítulo 17, é simplesmente todas as diretrizes, tudo aquilo que Lucas fala aqui e fala quase nada menciona sobre aquilo. Ele vai falar muitas coisas ali em João. Vai dizer para eles, olha, a minha igreja, convém que a minha igreja seja de pessoas humildes. A minha igreja só aceita humildade. A minha igreja só aceita amor. A minha igreja é de amor. Quem não ama? Interessante na pregação na pregação do Hernani, mencionando aquele texto de que a falta de amor é que as pessoas perseguem a igreja de Cristo. Por falta de amor. É por não amarem ele nem o Pai. Mas porque a igreja dele deve ser a igreja de amor. Pessoas que amem. Que sejam amantes de Cristo. Então ele fala de que é importante que a igreja seja de amor. É importante que a igreja seja de pessoas que não confiam na obra deles, mas confiam naquilo que ele fez, naquilo que ele faz, naquilo que ele é, naquilo que ele sempre será. Antes do meu sofrimento, ele sabia que o seu sofrimento viria em poucas horas. Ele seria preso e morto. Mas esse entendimento não o roubou a alegria e a satisfação de estar com os seus discípulos, com as pessoas que ele amou, as pessoas que ele ama. O amor dele pelos discípulos era maior que a morte que viria. Era maior que o sofrimento que viria. Era maior que a dor que viria. E ele tinha prazer, alegria desse momento, dessa comunhão com os seus discípulos. Finalmente, a sombra das promessas do passado estariam prestes a se cumprir. Deus, no seu Filho, propiciaria o seu povo, libertaria o seu povo, que foi poupado da ira, da sua ira. Seria salvo. A verdadeira salvação seria cumprida agora. Essa declaração, nós somos salvos pela declaração, não porque nós sejamos por nós mesmos salvos. Há uma declaração de Deus, salvo. Deus nos deu esse selo, deu-nos o seu Espírito que testifica em nós que nós somos dele. Por isso nós queremos que nós somos salvos. Então havia essa verdade de que finalmente toda a promessa do passado, toda a promessa do Antigo Testamento estaria se cumprindo agora no Filho de Deus. Que ele iria dar a sua vida para morrer e ressuscitar ao terceiro dia em prol dos seus. Essas promessas do passado agora iam se tornar reais. Aquela figura e a sombra do cordeiro que morreu, do cordeiro que foi sacrificado no Egito, agora estava morrendo de facto o cordeiro, não dos homens, mas aquele que veio do Pai. Ele preparou o corpo, preparou o sangue do seu filho, todo aquele corpo. Não sei se vocês viram a pregação do Jairo na sexta-feira. Aquele corpo sendo chicoteado, sendo esmiuçado, sendo pancado. Eu não conseguia observar tudo aquilo porque era o meu, por causa do meu pecado. Era o meu Senhor que estava sofrendo em meu lugar. Ele não sofreu somente por causa que ele morreu, mas sofreu as dores, a minha dor, a tua dor. Em meu lugar, ele sofreu tudo isso, para que eu e tu fôssemos livres de tudo. Por isso, qualquer dor, qualquer sofrimento que possamos sofrer, não se compara jamais àquilo que ele sofreu. Aquilo que ele sofreu. Por isso, Anderson vai dizer o seguinte, ao comentar essa passagem: não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Isto é, não voltarei a comê-la de novo até que o seu cumprimento típico, simbólico, se cumpra plenamente no novo céu e nova terra. É ali onde a libertação do seu povo acontece de facto, não no Egito, mas de todo o pecado, impiedade, se cumprirá. Finalmente nós estaremos com Ele na plena alegria, na plena comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa salvação. Quero terminar fazendo algumas considerações finais. Por fim, quero fazer essas questões aqui. A Páscoa é um ato de fé. Os judeus tinham que confiar de facto de que eles tinham que obedecer, confiando de que eles, matando o cordeiro,
escorrendo o seu sangue, pondo o seu sangue nas vergas das portas das suas casas, jamais entraria naquela casa um anjo da morte. Tinham que confiar nisso. Era uma questão de fé na palavra de Deus. Assim também nós comemoramos a ceia do Senhor nessa consciência de que Ele morreu em nosso lugar, tomou a nossa morte, deu-nos a sua vida. Sofreu em nosso lugar e deu-nos a sua paz. Ele morreu por nós. E nós temos que ter noção disso. Por isso nós celebramos a ceia, confiantes naquilo que Ele fez, confiantes naquilo que Ele fez por nós. Senão seria simplesmente um ritual. Beber vinho, comer o pão, seria simplesmente um ritual. Se nós não confiamos de facto de que Ele fez isso por mim, por ti e por nós. Em segundo ponto aqui, se chegamos até aqui e tu não foste convencido de nada, para descansar nesse Deus, eu quero afirmar essas palavras. Talvez você seja crente, mas está com essa pergunta. Será que Deus está comigo ainda? Será que Deus me abandonou? Isaías capítulo 49, verso 14 a 15 vai dizer o seguinte: mas Sião diz: Senhor, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que uma mãe viesse a esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, há um descanso em Cristo Jesus. Mas quem sabe você está aqui, mas está como Judas, com projetos paralelos, objetivos paralelos. Estás no meio da água da vida aqui, jorrando, mas continuas seco, continuas frio, morno. Estás no meio do povo de Deus, mas não foste contagiado. Continuas rebelde, desobediente a Deus, a sua palavra. Estás com pão na boca, o pão da vida, mas continuas a morrer de fome. A minha palavra para ti é que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de tu voltares para Deus. Hoje é o dia de tu abandonares os antigos pecados, te curvares diante dele e dizer: só há vida em ti. Só há vida em ti. E confiares nele. Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ele é que nos dá a vida. Ele é vida e a vida se encontra em ti, no teu Filho. Obrigado pela tua verdade. Oh Deus Pai, gere vida no meio do teu povo, no meio da tua igreja, para louvor da tua igreja, louvor do teu nome. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém.